Histórias incríveis te esperam aqui. Se inscreva, deixe um like e chame os amigos. A história de hoje é A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um jovem príncipe que vivia em um reino próspero e encantador. Filho único do rei e da rainha, ele fora criado com todo o conforto e educação que um herdeiro poderia desejar. No entanto, apesar de sua posição e riqueza, havia algo que o incomodava profundamente. Ele ainda não havia encontrado uma princesa para se casar. Mas não poderia ser qualquer princesa. Ela precisava ser uma verdadeira princesa. O príncipe viajou por terras distantes, visitou reinos majestosos, participou de bailes grandiosos e conheceu diversas jovens de grande beleza e inteligência. Porém, sempre havia algo que o fazia duvidar da nobreza verdadeira delas. Algumas eram elegantes, mas arrogantes, outras eram amáveis, mas pareciam não ter a finesse e a sensibilidade que ele esperava de uma princesa de verdade. Triste e desanimado, ele retornou ao seu castelo, acreditando que talvez nunca encontrasse sua princesa ideal. Numa noite de tempestade feroz, com raios rasgando o céu e trovões rugindo ao longe, alguém bateu à porta do castelo. O rei pessoalmente foi atender, curioso para saber quem poderia estar à porta sob um clima tão severo. Quando abriu, viu uma jovem encharcada da cabeça aos pés. Suas vestes estavam sujas de lama, seus cabelos desgrenhados pingavam água, e seu semblante demonstrava extremo cansaço. Apesar de sua aparência maltratada pela tempestade, ela se apresentou com dignidade e confiança. Sou uma princesa de um reino distante. Meu castelo foi tomado por inimigos, e fui forçada a fugir. A tempestade me pegou no meio do caminho, e não tive outra opção senão buscar abrigo aqui. Poderiam me conceder hospitalidade por esta noite? A rainha, uma mulher sábia e astuta, olhou para a jovem com um misto de surpresa e suspeita. Seria mesmo uma verdadeira princesa? Decidiu que testaria sua nobreza com um método infalível. Com um leve sorriso, respondeu: "Mas é claro, minha querida, você será bem cuidada esta noite." Sem que a jovem percebesse, a rainha foi até o quarto de hóspedes e ordenou que os criados preparassem uma cama especial. Sobre a base do leito, ela colocou uma única ervilha e, por cima, empilhou 20 colchões macios e mais 20 edredons de plumas. Quando tudo estava pronto, chamou a princesa para descansar. Na manhã seguinte, a rainha foi até o quarto para verificar como a jovem havia dormido. "Dormiu bem, minha querida?" perguntou, observando atentamente sua reação. A jovem bocejou, espreguiçou-se e respondeu com um semblante abatido: "Oh, foi horrível! Nunca tive uma noite tão desconfortável. Havia algo duro debaixo dos colchões que me deixou com hematomas pelo corpo todo. Foi impossível descansar direito." Ao ouvir isso, a rainha sorriu e chamou seu filho e o rei. Com orgulho, anunciou: "Eis aqui uma verdadeira princesa. Apenas alguém de nobre sangue, de sensibilidade e delicadeza incomparáveis, poderia perceber algo tão pequeno como uma ervilha através de 20 colchões e 20 edredons." O príncipe, maravilhado, viu na jovem não apenas uma verdadeira princesa, mas também alguém que demonstrava humildade, coragem e resiliência. Encantado com sua bondade e sua história, pediu sua mão em casamento. A princesa aceitou com um sorriso radiante, e em pouco tempo, o reino celebrou um casamento magnífico. E assim,
o príncipe encontrou sua verdadeira princesa. Juntos, reinaram com sabedoria e felicidade por muitos e muitos anos. E a ervilha foi guardada no tesouro real, como lembrança de que, às vezes, os menores detalhes revelam as maiores verdades. Próxima história. A roupa nova do rei. Era uma vez, em um reino distante, um rei vaidoso que se preocupava mais com suas roupas do que com seu próprio povo. Seu palácio era repleto de espelhos dourados, e seus cofres estavam sempre abertos para os melhores alfaiates e tecidos vindos dos 4 cantos do mundo. Certo dia, 2 estranhos chegaram ao reino, apresentando-se como tecelões de uma arte rara e extraordinária. Eles diziam possuir um tecido mágico, tão especial que só poderia ser visto por pessoas inteligentes e competentes. Quem fosse tolo ou incapaz não veria nada além do vazio. O rei, encantado com a ideia de possuir uma roupa feita desse tecido, contratou imediatamente os tecelões. Ele lhes deu uma fortuna em ouro e mandou que começassem a trabalhar sem demora. Os impostores montaram seus teares em uma das maiores salas do palácio e fingiram tecer, movendo as mãos habilidosamente pelo ar, sem nada realmente estar nos teares. Pediram os fios mais finos de seda e o ouro mais puro, que secretamente esconderam para si. Alguns dias depois, curioso para saber do progresso, o rei enviou seu ministro mais sábio para inspecionar o trabalho. O velho ministro entrou na sala e ficou perplexo ao não ver nada além do vazio. Seu coração disparou. Se não vejo nada, significa que sou um tolo. O que dirá o rei? Com medo de ser considerado incapaz, ele elogiou a beleza do tecido invisível. Que cores magníficas! Que padrões delicados! E voltou ao rei com um sorriso forçado, dizendo que a roupa estava esplêndida. Outros conselheiros foram enviados, e um a um, caíram no mesmo truque. Nenhum queria admitir que não via nada, então todos elogiaram a roupa que não existia. Por fim, o próprio rei decidiu ver sua nova vestimenta. Ao entrar na sala, conteve o choque ao perceber que não conseguia ver nada. Mas, temendo que isso significasse sua própria incompetência, fingiu encantar-se com o tecido e declarou que sua nova roupa seria usada na próxima grande parada real. Chegou o dia da grande cerimônia. Os falsos tecelões ajudaram o rei a se vestir, fingindo ajeitar cada peça imaginária. O rei, numas convencido de sua elegância, caminhou pelas ruas do reino com orgulho. O povo, ao ver o rei, ficou desconcertado. Ninguém queria ser o primeiro a dizer que não via nada. Então, um a um, começaram a aplaudir e elogiar sua magnífica vestimenta, com medo de parecerem tolos ou incompetentes. Mas, no meio da multidão, uma criança pequena puxou a manga da mãe e gritou: "Mas o rei está nu!" O silêncio caiu sobre a praça. Murmúrios começaram a se espalhar. Um a um, as pessoas começaram a repetir a frase. Até que o próprio rei percebeu a verdade. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas, orgulhoso demais para admitir seu erro, ele continuou andando, erguendo a cabeça, enquanto seus conselheiros suavam de embaraço. Os impostores, por sua vez, já haviam desaparecido, levando todo o ouro e seda do rei consigo. Às vezes, o medo de parecer tolo nos faz agir tolamente. E a verdade, por mais simples que seja,
sempre encontra uma maneira de ser dita. Próxima história. O Pequeno Polegar. Era uma vez, em um distante e humilde vilarejo, um pobre lenhador e sua esposa. Eles eram bons e generosos, mas muito pobres e tinham 7 filhos. O menor de todos era tão pequeno que mal chegava ao tamanho de um dedo polegar. Por isso, foi chamado de Pequeno Polegar. Embora fosse diminuto, era muito esperto, corajoso e astuto. Enquanto seus irmãos reclamavam da vida difícil que levavam, ele sempre pensava em como ajudar sua família. Os tempos ficaram ainda mais difíceis, e os pais, desesperados, tomaram uma decisão terrível: levar os filhos para a floresta e deixá-los lá, pois não tinham mais como alimentá-los. Mas Pequeno Polegar, que era muito atento, ouviu a conversa escondido. Durante a noite, encheu os bolsos com pequenas pedrinhas brancas. Na manhã seguinte, seus pais os conduziram à floresta. Enquanto caminhavam, Pequeno Polegar ia jogando suas pedrinhas pelo caminho, sem que ninguém percebesse. Quando anoiteceu, os pais os abandonaram e foram embora às pressas. Seus irmãos choravam de medo e fome, mas Pequeno Polegar os acalmou. Não temam. Eu sei como voltar para casa. Seguindo as pedrinhas que brilhavam sob a luz da lua, os meninos conseguiram retornar ao lar. Mas a pobreza continuava assolando a casa do lenhador, e, alguns dias depois, os pais decidiram abandoná-los novamente, dessa vez mais longe. Pequeno Polegar tentou repetir seu plano, mas dessa vez não encontrou pedrinhas e teve que usar migalhas de pão. Infelizmente, os passarinhos da floresta comeram todas elas, e os meninos se perderam. Depois de muito vagarem, encontraram uma casa grande e antiga no meio da floresta. Cansados e famintos, bateram à porta. Uma mulher bondosa os atendeu. Pobres crianças, entrem logo. Mas fiquem atentos. Esta casa pertence a um ogro terrível que devora meninos. Apesar do aviso, eles estavam exaustos demais para continuar andando e imploraram abrigo. A mulher sentiu pena e os escondeu. Mas, tarde da noite, o ogro voltou. Seu nariz gigante farejou algo estranho. Sinto cheiro de carne fresca. Rugiu ele. A esposa tentou enganá-lo, mas o ogro encontrou as crianças. Seus olhos brilharam de gula, e ele decidiu comê-las na manhã seguinte. Para isso, colocou-os para dormir no mesmo quarto onde estavam suas 7 filhas, todas ogrezinhas. Mas Pequeno Polegar percebeu algo. As filhas do ogro usavam coroas de ouro, enquanto ele e seus irmãos estavam de chapéu. Com muita astúcia, na calada da noite, ele trocou os chapéus deles pelas coroas das ogrezinhas. Quando o ogro acordou de madrugada para devorar os meninos, na penumbra do quarto, viu as coroas e pensou que eram suas filhas. Sem perceber o engano, ele devorou as próprias filhas e voltou a dormir, roncando alto. Assim que o ogro pegou no sono, Pequeno Polegar acordou os irmãos e fugiu com eles o mais rápido possível. Ao perceber a fuga, o ogro ficou furioso e calçou suas botas mágicas de 7 léguas, que permitiam percorrer grandes distâncias em poucos passos. Mas Pequeno Polegar teve outra ideia brilhante. Ele e os irmãos se esconderam em uma caverna. O ogro, exausto e furioso, acabou adormecendo por ali. Astuto, Pequeno Polegar roubou as botas mágicas do ogro e as calçou.
Por serem encantadas, elas se ajustaram ao seu tamanho. Com elas, ele correu rapidamente até a casa do ogro e pegou todo o ouro que encontrou. Depois, voltou voando para casa, usando as botas mágicas. Quando chegou, entregou as riquezas ao pai e à mãe. A família nunca mais passou fome e viveu feliz para sempre. Próxima história: A tartaruga e a lebre. Era uma vez, em um belo bosque, uma lebre muito orgulhosa de sua velocidade. Ela adorava correr e sempre se gabava para os outros animais sobre o quanto era mais rápida do que qualquer um. Os animais do bosque a admiravam, mas muitos começavam a ficar cansados das suas constantes exibições de velocidade. Em um dia claro e ensolarado, a lebre, como de costume, estava se exibindo quando, de repente, uma tartaruga, que sempre foi calma e observadora, se aproximou dela. Você é tão rápida, minha amiga, que poderia até vencer uma corrida contra o vento, disse a tartaruga com um sorriso modesto. A lebre, em sua arrogância, olhou para a tartaruga e deu uma risada estrondosa. Você, uma tartaruga, vencer uma corrida contra mim? Isso é impossível! Exclamou a lebre. Eu sou tão rápida que, em um piscar de olhos, já teria cruzado a linha de chegada e você ainda estaria começando. A tartaruga, sem perder a calma, olhou firme para a lebre e disse: Que tal uma corrida? Eu sei que não sou tão rápida quanto você, mas talvez, quem sabe, eu possa te surpreender. A lebre, achando que seria uma competição fácil, aceitou o desafio sem hesitar. Os outros animais, que haviam se reunido para assistir, estavam ansiosos para ver o que aconteceria. O coelho, sempre tão apressado, decidiu ser o juiz da corrida. Vamos começar a corrida no topo da colina e terminar lá embaixo, na árvore do carvalho, anunciou o coelho, apontando para o ponto de chegada. A lebre estava confiante. Ela sabia que seria um passeio até o final, enquanto a tartaruga parecia calma e tranquila. Eles se posicionaram na linha de partida e, com o sinal do coelho, a corrida começou. A lebre disparou, correndo tão rápido que parecia desaparecer no ar. Ela olhou para trás e viu a tartaruga apenas começando a andar lentamente. A lebre riu de novo e decidiu, com sua confiança exagerada, dar uma pausa. Vou descansar um pouco, pensou a lebre. A tartaruga não tem chance de me alcançar, e eu posso tirar um cochilo enquanto ela ainda está no início da corrida. A lebre deitou-se sob uma árvore e, em poucos minutos, estava profundamente dormindo. Enquanto isso, a tartaruga, sem nunca parar, seguiu seu ritmo constante e tranquilo. Ela não se apressava, não olhava para trás, mas sabia que a chave para a vitória era perseverança. Horas se passaram, e a tartaruga continuava sua caminhada. Enquanto isso, a lebre estava em um sono profundo, completamente alheia à corrida que ainda acontecia. Quando a tartaruga estava quase chegando à linha de chegada, a lebre acordou com um sobressalto. Ela olhou ao redor e percebeu que a tartaruga estava quase lá. Com pressa, ela disparou novamente em direção à linha de chegada, mas já era tarde demais. A tartaruga já estava cruzando a linha de chegada, com seu passo calmo e determinado. Eu ganhei! Exclamou a tartaruga, sorrindo de forma serena, enquanto a lebre chegava, ofegante e envergonhada.
Todos os animais do bosque aplaudiram a tartaruga, que demonstrou que, com paciência e perseverança, até os desafios mais difíceis podem ser superados. A lebre, embora um pouco envergonhada, aprendeu uma valiosa lição sobre humildade e a importância de não subestimar os outros. A história da tartaruga e a lebre se espalhou por todo o bosque e, desde então, todos os animais aprenderam que a velocidade e a arrogância não são tudo na vida. O importante é a perseverança, o esforço constante e a humildade para reconhecer que todos têm suas qualidades e capacidades únicas. E assim, a tartaruga e a lebre, mesmo com suas diferenças, passaram a ser grandes amigas, sempre respeitando uma outra e aprendendo juntas. Próxima história. O Coelho da Páscoa. Era uma vez, em uma floresta encantada, um coelho muito especial chamado Theo. Diferente dos outros coelhos, Theo tinha uma pelagem branca como a neve e olhos dourados que brilhavam como o sol. Mas o que o tornava realmente único era sua missão. Ele era o guardião da Páscoa, responsável por espalhar a magia e a alegria dessa data tão especial. A cada ano, quando a primavera chegava, Theo começava seus preparativos. Em uma clareira secreta da floresta, havia um grande carvalho com um portal mágico que levava ao reino da Páscoa. Lá dentro, fadas coloridas, esquilos trabalhadores e passarinhos cantores ajudavam a fabricar os mais belos ovos de chocolate, decorados com cores vivas e brilhos encantados. No entanto, naquela Páscoa, algo estranho aconteceu. Quando Theo entrou no portal para buscar os ovos, encontrou o reino em silêncio. As fadas voavam aflitas, os esquilos corriam de um lado para o outro e os passarinhos tentavam cantar, mas suas notas saíam desafinadas. O grande mestre artesão dos ovos, um velho e sábio galo chamado Serafim, aproximou-se com um olhar preocupado. Theo, estamos com um grande problema. A árvore dos ovos mágicos, que nos fornece os ingredientes para criar os doces mais saborosos, secou de repente. Se não conseguirmos restaurá-la, não haverá ovos de Páscoa este ano. Theo sentiu seu coração acelerar. Sem ovos, a Páscoa perderia sua magia e as crianças do mundo todo ficariam tristes. Ele sabia que precisava encontrar uma solução. Onde está a guardiã da árvore? Perguntou Theo. Serafim abaixou a cabeça. A guardiã, a coruja Luna, partiu em busca de uma solução, mas já faz dias que não temos notícias dela. Determinado a resolver o problema, Theo pegou sua bolsa encantada e saiu em busca de Luna. Percorreu vales e colinas, atravessou riachos cristalinos e perguntou a cada animal que encontrou pelo caminho. Finalmente, ao chegar ao topo da montanha brilhante, ouviu um piado fraco vindo de uma caverna. «Luna!» chamou Theo, correndo para dentro da gruta. A coruja estava ali, com uma asa machucada e segurando um pergaminho antigo entre suas garras. «Theo, eu descobri o segredo para restaurar a árvore dos ovos mágicos, mas me machuquei ao tentar voltar», explicou Luna. Theo ajudou Luna a se levantar e olhou para o pergaminho. Nele, havia uma antiga profecia que dizia: quando a árvore secar, apenas o brilho da esperança poderá fazê-la florescer novamente. O brilho da esperança, murmurou Theo. Acho que sei o que fazer. Ele correu de volta ao reino da Páscoa, reunindo todos os habitantes. Pediu para que cada um lembrasse da alegria que a Páscoa trazia, os sorrisos das crianças, as reuniões das famílias e a magia dos ovos coloridos. Quando todos começaram a se lembrar desses momentos, um brilho dourado envolveu a floresta. De repente,
a árvore dos ovos mágicos começou a vibrar e suas folhas ressurgiram, florescendo em cores douradas e prateadas. Pequenos brotos apareceram e, em poucos minutos, ovos mágicos começaram a crescer novamente em seus galhos. A Páscoa estava salva. Com o coração cheio de felicidade, Theo e seus amigos trabalharam a noite inteira para preparar e distribuir os ovos encantados. Na manhã seguinte, as crianças do mundo inteiro acordaram com cestas repletas de delícias mágicas. E assim, graças à coragem e à esperança de Theo, a Páscoa voltou a brilhar, espalhando alegria e amor para todos. E até hoje, a cada primavera, quando os ovos coloridos aparecem, sabemos que o Coelho da Páscoa e seus amigos estão sempre cuidando da magia dessa data especial.